Vou fazer aqui um tutorial sobre o uso do Chairgun na versão móvel. O Chairgun é um programa desenvolvido pela Hawk, que é um fabricante de luneta e acessórios de ótica. Ele tem a versão para computador e a versão para celular, para smartphone, seja iOS ou Android. Essa aqui é a versão Android. Ele é um programa balístico, então ele tem a função de fazer uma previsão do ponto de impacto dos seus tiros usando a luneta. Esse programa, como é desenvolvido pela Hawk, ele tem os retículos utilizados na luneta da Hawk, nas lunetas da Hawk, né? Só que muitos desses retículos eles são utilizados em várias outras marcas no mundo todo. A gente vai ver depois sobre eles. A primeira coisa que a gente faz aqui é selecionar o chumbo que você vai utilizar em pellets. O próprio programa já te dá uma lista com várias marcas de chumbo em vários calibres. Aqui no caso vou selecionar o calibre 22 como exemplo e vou selecionar aqui o JSB Heavy, JSB Exact Heavy, que é o JSB de 18.3 grains, que aqui ele está dado em gramas, né, 1,17 gramas. O peso dele já está aqui. Se você selecionar um chumbo dentro daquela lista, ele já te dá a informação do peso e do coeficiente balístico, aqui o BC. Coeficiente balístico é uma propriedade dos projéteis que mede de maneira simplista o quão bem um projétil viaja no ar, certo? Como ele vence a resistência do ar. Essas duas unidades já são dadas nessa lista. Se você utilizar um chumbo que não tenha nessa lista aqui, não tem problema. Você pode entrar com o nome dele. Aqui mesmo, nessa faixa, você pode modificar o nome dele, ok? E você também pode modificar os dados de peso e de coeficiente balístico. O coeficiente balístico ele pode ser calculado. Até o Chairgun tem a possibilidade de calcular o coeficiente balístico. Ali em Toolbox, aqui, certo? A caixa de ferramenta tem Calculation Items. E você pode calcular o coeficiente balístico. Para isso você precisa de um certo trabalho. Se você encontrar o dado de coeficiente balístico do chumbo que você quer utilizar na internet, melhor. Se você não encontrar e realmente precisar usar esse chumbo, você pode calcular, calculando aqui, medindo aqui a velocidade na saída da boca do cano, que você mede no cronógrafo, a distância em que você zerou, certo? Essa distância que você zerou a sua luneta, o centro da sua luneta, a altura da luneta em relação ao cano, que eu vou dizer daqui a pouquinho como é que você calcula ela. A distância em que você testou tem que ser diferente da distância que você zerou. Essa aqui é a distância que você testou. E aqui você vai adicionar a diferença no ponto de impacto entre a distância zerada e a distância testada. Aqui você vai colocar essa diferença em centímetros. E aí ele vai calcular o coeficiente balístico para você. Você vai tocar aqui do lado em calcular, ele vai calcular para você. Ok? Dá um certo trabalho em fazer isso, você tem que fazer com bastante precisão, mas não é nada demais. Mas na grande maioria dos casos as pessoas acham o chumbo ali naquela lista. Vamos voltar para cá então para o menu inicial. Selecionado o chumbo, ele já te deu o peso, o coeficiente balístico, você vem para velocidade. A velocidade que você mede ali no cronógrafo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em 280 metros por segundo, ok? Aqui é a altura da luneta que eu citei. A altura da luneta ela é calculada da seguinte maneira. A distância entre o centro da sua luneta e o centro do cano da sua arma. Como que você calcula isso? Você vai medir a parte de fora, o diâmetro real com o paquímetro da objetiva da sua luneta. Não é o diâmetro nominal que vem ali descrito na luneta. É o diâmetro real. Você mede com o paquímetro e guarda esse número. Você vai somar também aí o diâmetro do cano da sua arma. Se sua arma tiver sobrecano, não tem problema, não precisa tirar. Calcula aí, soma aí, mede aí o diâmetro do cano, mais a diferença, a distância entre a luneta e o cano da sua arma. Como é o cálculo que você vai fazer então? Metade do valor do diâmetro da sua objetiva, mais metade do diâmetro do cano da sua arma, mais a distância entre a luneta e o cano da arma. Isso é a distância entre o centro da sua luneta e o centro do seu cano. Eu vou colocar aqui só como exemplo a distância de 6 centímetros, ok? Far Zero é a distância que você zerou a sua luneta. Vou colocar aqui um valor genérico de 50 metros.
que é a distância que você zerou a sua luneta, ok? Uma função muito interessante que o Tchergun tem é te dizer, baseado na velocidade do seu chumbo, né, que você está utilizando, na altura da luneta que você está utilizando, ele te dá a distância ideal para você zerar a sua luneta. Aqui em caixa de ferramenta, Toolbox, você vem em Calculation Items e ele te dá isso aqui, ó, Optimum Zero Range. Você vem aqui e seleciona a Kill Zone, que é o tamanho do alvo que você quer usar, certo? Vamos supor aí um tamanho de 3 centímetros de alvo. Ok, centro do alvo. Ele te dá essas informações aqui. O que importa para você é isso aqui, ó, Far Zero Range. Isso aqui, a gente sabe que o chumbo ele atravessa a trajetória da luneta, a linha divisada da luneta, 2 vezes, numa distância próxima e numa distância mais longa, mais distante, ok? Então, esse primeiro ponto aqui é onde o chumbo acerta o centro da kill zone, acerta a kill zone de 3 centímetros na distância mais próxima. Aqui, um pouco mais distante, na parte de cima desse alvo, certo? O chumbo ele atravessa primeiro o alvo em 13 metros, ele sai do alvo a partir de 17 metros, 30 metros é a distância mais alta do retículo da sua luneta, certo? É a distância máxima em que você vai acertar esse alvo. E o Far Zero Range é de 44 metros, é a distância mais próxima em que você acerta esse alvo. Mais próxima não, é a distância ideal para você acertar esse alvo. O Far Zero Range ele é o segundo ponto de impacto do chumbo em relação a esse alvo, certo? E esse outro dado aqui, ele é a última distância por onde o chumbo passa pelo seu alvo, ok? Então nós temos 2 distâncias próximas, onde o centro da luneta, o alvo ele passa pelo centro da luneta. Nós temos o ponto mais alto, o apogeu é a distância onde o chumbo alcança a trajetória mais alta, o ponto mais alto da trajetória. A gente sabe que o chumbo faz uma parábola, então esse apogeu aqui é onde o chumbo ele passa pela parte mais alta dessa trajetória, ok? Que é de 30 metros. Ok, então você vai zerar. Ele te pergunta aqui, você vai aceitar a distância recomendada pelo programa? Aí a gente aceita aqui só como exemplo e ele vai colocar lá para você, vou aceitar aqui, volta, ele vai colocar para você o Far Zero Range de 44 metros, ok? Essa é a distância ideal que o programa prevê para sua trajetória, para o seu disparo. Essa é a distância onde o chumbo ele vai estar num ponto mais linear da sua trajetória, ok? É onde você vai ter um melhor aproveitamento da trajetória do seu chumbo. Então a gente vai utilizar isso aqui, 44 metros. Inclinação é o ângulo de inclinação, isso varia entre cada tiro, então a gente deixa 0 mesmo. Wind Speed é a velocidade do vento, isso aí também é variável, então para fazer a previsão a gente deixa 0. E aqui é o ângulo do vento, que como a velocidade está 0, é um vento inexistente, então não importa aqui o ângulo do ar, certo? Do vento, da direção do vento. Esses 2 dados aqui você consegue se você tiver um anemômetro, né, um medidor de intensidade de vento, que vai te dar aí, alguns têm a inclinação e a velocidade do vento, ok? Não é o caso aqui agora. Temperatura, eu coloco sempre uma temperatura média de 25 graus, se você tiver aí esse dado, um termômetro do local onde você estiver atirando, pode entrar aí com a temperatura real. Como a gente está falando de armas de ar comprimido, a gente está falando de alcance aí de 200 metros, já é um alcance longo, a temperatura ela não muda tanto assim, ok? A temperatura ela é muito importante, tanto a temperatura como a pressão aqui, ó, que já vem na pressão padrão, né? A nível do mar, essa pressão, temperatura e pressão influencia muito em tiros muito longos, certo? Tiros aí de 1 km, enfim, acima de 500, 600 jardas é mais interessante isso aí. Mas se você tiver o dado real de temperatura, vale a pena você entrar. CMOA são os cliques, é a unidade de medida dos cliques da sua arma, certo? Como que você sabe isso? Da sua arma não, da sua luneta. A luneta, normalmente na torre, ela determina, ela mostra para você qual é a unidade de medida dos cliques dela. E aí você vem aqui nessa lista de cliques e você tem alguns valores aqui. A minha luneta, por exemplo, é uma Leapers e ela usa 1/4 de polegada a 100 jardas.
lá na torre dela ela tem essa informação. E aí ele já adiciona esse valor de cliques por moa, ok? Então isso é uma característica da sua luneta que você vai ter que encontrar na sua luneta. Se não tiver descrito nela, procura no manual, procura na internet, enfim. Algumas são medidas aqui em moa, outras em polegadas a cada 100 jardas, em 1000, então isso é variável, ok? A minha é essa aqui, eu vou utilizar 1/4 de polegada 100 jardas. Ok, altitude também eu não vou mudar, umidade eu deixo aí naturalmente a 50%, como já vem, e isso aqui é a distância do alvo. Eu vou colocar o alvo aqui, por exemplo, a 100 metros, só como exemplo. E ele já te dá essa tabelinha rápida que você está vendo aqui. Essa tabela rápida, o POI é o ponto de impacto, ok? Ele te dá a tabela na boca do cano, dados na boca do cano, dados no zero. O que é o zero? É a distância que você zerou a sua luneta, beleza? E dados no alvo. Qual é o alvo aqui? 100 metros, beleza? Então você tem o seguinte, o ponto de impacto na boca do cano, em relação a 44 metros, é de menos 6 centímetros, abaixo de 6 centímetros. E a 100 metros... Se eu colocar o alvo a 100 metros e eu mirar no centro do retículo, que é a distância de zero, o ponto de impacto vai ser 45,55 centímetros abaixo do alvo. Ok? Ou seja, ele já está medindo aqui a queda da trajetória do seu chumbo no alvo, que no caso aqui é de 100 metros. E aqui tem informação de clique, né? Quantos cliques você dá para atingir o alvo. Se você faz ajuste na luneta por cliques, ele te dá aqui, ó, que você precisa dar 66 cliques na sua luneta para você atirar a 100 metros no centro da luneta, pegando no alvo, ok? Aí ele te dá a informação de moa, te dá a informação aqui de drift, que é o desvio, né, do chumbo ocasionado pelo vento. Como a gente colocou o vento zero, ele te dá aqui o desvio zero. A energia na boca do cano, 45,9 joules. Lá no ponto de impacto a 44 metros, 31,5 joules. E no alvo, 20,7 joules, ok? Velocidade também na boca do cano, velocidade no alvo, velocidade, né, no zero da luneta, 44, e velocidade no alvo a 100 metros. Também te dá aí o tempo que o chumbo leva até alcançar o alvo, ok? Beleza. O que é o interessante aqui para você usar até no campo, usar onde quer que seja esse programa? Vem aqui em retículos. Aqui nos retículos você vai selecionar, aqui no alto, o tipo de retículo da sua luneta. Você está vendo aqui que a maioria é da Hawk, certo? Mas nós temos aqui os retículos padrão, genérico 30-30, certo? Que é só a cruz. É mais utilizado em lunetas de menor alcance, lunetas para esse retículo. Ele foi destinado para caça de veado, ok? Enfim, não vou entrar nesses detalhes e explicar isso aqui para a gente não perder tempo. E tem o mil dot padrão, certo? Que na maioria das lunetas o mil dot ele é de 4 pontos, 1, 2, 3, 4. Aqui ele ainda coloca 6 mais o pé da torre, ok? No caso, eu uso uma Lippers que ela tem um retículo mil dot de 9 pontos, ok? Qual é o macete aqui? O que eu faço? Eu seleciono o retículo da Hawk de 20 vezes mil dot. É um retículo que eu já tive experiência com ele. Esse retículo em 20 vezes, certo? Esse retículo da Hawk 20 vezes mil dot, ele tem um espaço de 1 dot entre cada ponto de compensação. Então você está vendo o tracinho aqui, ele tem abaixo de 20 vezes de magnificação, ele tem o espaço de 1 dot entre cada ponto de impacto que você está vendo. Então, na prática, nós temos aqui 9 dots, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais a base da torre. Então, nós temos aqui 10 pontos de impacto abaixo do centro do retículo, ok? Esse retículo de 20 mil dot, ele só é real meio mil dot, né, que é o half mil dot da Hawk, ele só é real a partir de 20 vezes, né, de aumento. Então, abaixo disso, 16 vezes de aumento, por exemplo, ele é 1 mil dot entre cada ponto de impacto, ok? Bom, selecionado ali o retículo que você vai utilizar, eu vou utilizar aqui o genérico 1000 dot porque é o mais comum. Você tem a possibilidade de mudar a distância e ele te dá o ponto de impacto que você vai acertar o alvo. O
que é interessante que se você colocar aqui, ó, puxar a barra para baixo, na distância mínima, né, 5, ele mostra a trajetória do chumbo. Por que esse círculo rosa aí na tela, ele diminui? Porque ele mostra o chumbo, né, aliás, ele mostra o alvo, como seria nessas diferentes distâncias. Ele mostra o caminho que o chumbo vai fazer. Isso aqui é o caminho que o seu chumbo faz, certo? Ele começa em relação à trajetória da luneta, né, a visada da luneta, o seu chumbo ele começa embaixo e a trajetória dele sobe, certo? Na prática acontece isso. Lembra que a gente falou que o ponto máximo era de 30 metros? Olha aqui, ó. O ponto máximo desse retículo é a 30 metros. Quando eu chego a 30 metros, ele chega no ponto mais alto da trajetória do chumbo em relação ao seu retículo. A partir de 30 metros ele começa a descer, tá vendo? Então é isso aí. Você tem o primeiro contato do chumbo no centro da luneta em 18 metros aproximadamente. Depois esse chumbo sobe até os 30 metros, ok? Então se você for dar um tiro em um alvo a 30 metros, por exemplo, você tem que compensar acima do X do retículo, da cruz do centro do retículo. E a partir disso ele começa a cair. Então o chumbo ele passa pelo centro do retículo novamente a 44 metros. Então quer dizer, a distância entre 18 metros e 44 metros é uma distância muito interessante para você usar praticamente o centro do seu retículo, que é a parte melhor, mais fácil de você mirar, você fazer a visada. E é justamente essa distância que o programa te dá quando ele te diz qual é a distância ideal para você zerar a sua luneta. Você tem um melhor aproveitamento dessa trajetória. Entre 18 e 44 você vai mirar praticamente no centro, a não ser que o alvo seja pequeno, você precisa mirar aqui um pouco acima quando for 30 metros. E aqui ele vai te dar o ponto de impacto em várias distâncias, então isso você muda o tempo todo. A 60 metros, você pegar uma distância aleatória aqui de 89 metros, por exemplo, você entra com essa distância aqui e ele te dá exatamente qual é o ponto de impacto em relação ao retículo. Certo? As outras características aqui, outra característica que vale a pena ressaltar aqui é a inclinação. Tá vendo aqui em cima a inclinação? O programa ele te permite inclinar usando a câmera do celular. Então aqui eu estou dentro do meu quarto, eu estou utilizando aqui, por exemplo, eu estou deitado olhando para o teto e ele está me dando a inclinação da minha câmera do celular em relação ao eixo X, né, em relação ao chão, e aí ele te dá essa inclinação. Se você toca em qualquer lugar da tela, ele usa essa inclinação. Vou colocar aqui a 30 graus e ele usa essa inclinação. Ele muda os dados do ponto de impacto do seu retículo de acordo com a inclinação, porque a gente sabe que quando você inclina a arma para o alto, a tendência é que o chumbo ele se afasta do centro de gravidade. Então ele sofre menos o efeito da gravidade e ele acaba pegando um ponto acima. Ele pega acima no retículo, ok? Quando você está mirando para baixo, é o contrário. Ele se aproxima do centro de gravidade da Terra, ele acaba se acelerando, a sua trajetória acelera mais para baixo e ele pega abaixo do ponto de impacto previsto quando a inclinação é zero. Então vocês vão ver que eu vou mudar aqui para zero e ele vai... você pode digitar aqui inclinação e ele vai mudar esses dados, ok? Tá vendo aqui que o chumbo ele está pegando mais abaixo do que quando estava inclinado para cima. Se eu colocar uma inclinação menor, eu vou colocar aqui uma inclinação menor, uma inclinação negativa, né, de 30 graus aproximadamente, 28 graus, e ele muda aí novamente esse ângulo, esse ponto de impacto, ok? Enfim, isso aqui 28 graus já é uma inclinação relativamente extrema, né? Então ele muda bastante. Vou colocar aqui em zero novamente, para ele voltar pro ponto original. Ok? É mais ou menos isso. É um programa que é simples de você utilizar. Depois que você pega o jeito, é rápido de fazer. E é lógico que isso aqui é uma previsão. Você pode mudar aqui uma coisa que eu esqueci de falar: a magnificação da sua luneta. Eu estou colocando 10 vezes, mas você pode utilizar enfim, a distância que você, o zoom que você quiser na sua luneta, certo? E ele muda aí um pouco. A gente vê que quanto menor é o zoom da sua luneta, maior é o alcance dela.
a área divisada dela é maior, portanto o retículo ele pega numa distância maior. A gente está vendo que o último dot aqui está 84 em 20 vezes, e quando você usa 10 vezes ele vai até 113, e assim sucessivamente. Você vai diminuindo, ele pega uma área maior e te dá os pontos de impacto relativos a essa magnificação que você está usando. Ok? É mais ou menos isso que é interessante de mostrar. Aqui Intercepts ele manteve a mesma coisa. Aqui você pode mudar o tamanho do alvo, que está em 9,1 centímetros, já veio padrão. Você pode mudar o tamanho desse alvo. Eu nunca utilizei essa ferramenta, não sei te dizer exatamente o que significa ela, nunca tive a necessidade de utilizar ela. Vou voltar para a nossa... Você seleciona aqui o diâmetro do alvo. Nunca precisei mudar muito isso daqui. Vou voltar para a nossa padrão aqui, certo? Onde a gente utiliza essa barra para medir a distância. O drift seria a distância, seria o desvio do ar, né, do vento, mas a gente colocou 0, então a gente está vendo aqui nas laterais que o desvio é 0. E o ponto de impacto, ele está te dando em centímetros, o desvio, né, da trajetória do chumbo em centímetros aqui, em relação à distância que você está utilizando. Você sabe que, por exemplo, que a 95 metros, o seu chumbo ele vai atingir o alvo 38,4 centímetros abaixo do centro do alvo, aliás, do centro do retículo, certo? Então ele já te dá essa medida, que também não é tão interessante de você saber, já que você tem na sua mão a possibilidade de prever essa distância. Você não precisa imaginar qual a distância que o chumbo vai pegar em outra distância, porque ele te mostra que é só você entrar com essa distância que ele te mostra qual vai ser o ponto de impacto, ok? Você vê aqui que o tamanho do alvo ele mudou um pouco, porque a gente mudou o diâmetro do alvo, que antes estava maior, eu coloquei aqui 50 milímetros. Não vem tanto ao caso, você pode deixar o alvo maior, porque a gente sabe que o tamanho de alvo varia conforme o uso de cada um, né? Então você pode alterar isso daqui, colocando 10 centímetros, por exemplo, e ele vai te dar ali um alvo um pouco maior, né? Um ponto mais claro. Quando você usa o programa, por exemplo, no sol, às vezes você tem até dificuldade de enxergar esse ponto rosa aqui que mostra o ponto de impacto real da sua arma. Então é interessante deixar o tamanho do alvo um pouco maior. Ok? É mais ou menos isso. Um detalhe, você pode salvar. Volta aqui para a tela principal e você salva esses dados. Aqui em User Files, você vai salvar. Eu já tinha colocado aqui como vídeo tutorial, para não mudar aqui as características, né, que eu já tinha utilizado na minha arma, na minha configuração original. Eu vou salvar aqui o vídeo tutorial. E pronto, toda vez que você for entrar no programa, você toca aqui e ele já te dá exatamente como estava antes, ok? Se ele mudar, ele muda a velocidade do vento, às vezes ele adiciona um padrão de velocidade, ele muda normalmente a temperatura para 20 graus, você volta aqui e ajusta para 25, mas é só isso. Todas as demais características ele mantém, você já joga aqui em retículo, aponta a distância que você deseja e bom tiro.